Fala Dev, bem-vindo mais uma vez ao canal JavaScript em Gotas. Hoje nós vamos falar sobre dois operadores que são bem parecidos, é o spread e o rest operator. São as famosas reticências. Vamos ver algumas aplicações para onde a gente pode usar spread, onde a gente pode usar o rest e como ele pode facilitar o dia a dia no desenvolvimento. Então nós vamos ver duas aplicações para spread em arrays, em objetos, e vamos ver duas aplicações para REST dentro de funções e dentro de arrays, como na função de destructuring. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você já deve ser familiarizado com o operador spread, já deve ter visto algumas vezes. Nós vamos ver algumas aplicações para ele agora. Iniciando por arrays, frutas e legumes. A gente quer criar um array de alimentos. Você poderia concatenar um ou outro, mas a gente vai usar a operação de spread. E ao invés de pegar item por item, você pega o nome do array e você vai usar um spread. Se eu fizer o console desse novo array, ele vai ser um array novo com todos os outros itens que estavam nos arrays anteriores. Quando você usa o spread no array, ele vai, ao invés de copiar aquele array todo e manter a referência, ele vai criar uma nova cópia daquele array para você. No caso, ele vai pegar os itens lá dentro e vai fatiar, ele vai espalhar ele dentro do seu novo array. Esse spread com arrays é bem simples, você só precisa usar o spread aqui. Se eu, por exemplo, tirar um dos itens, ele vai copiar apenas o array. Mas não se engane, esse array aqui, ele tem uma referência diferente do array anterior. Ele não é uma cópia exata, ele é uma que nós chamamos de shallow copy, uma cópia rasa, mas ele mantém todos os itens. Se tentar fazer a igualdade entre eles vai dar diferente, porque eles não são o mesmo array mais. Vai dizer que é falso, apesar de ter os mesmos itens lá dentro. Então é isso aí, o spread ele vai espalhar aqui os seus itens dentro de um novo array e facilita aí quando você quer concatenar arrays, você quer adicionar itens dentro do seu array anterior. É uma função bem interessante. Vamos para o segundo ponto, que é usando esse spread operator em objetos. E a primeira aplicação que nós podemos ter com ele é criar uma cópia daquele objeto, geralmente alterando um item ou dois ali dentro. Vamos supor que eu quero criar uma nova pessoa. Ao invés de digitar novamente nome, idade, e aí eu posso adicionar um novo atributo. Você tem um objeto que foi copiado, ele copiou os primeiros atributos aqui, e você pode inclusive adicionar novos atributos dentro dele. Usa o spread operator, ele funciona exatamente igual aconteceu com o array. Outra situação interessante é mesclar propriedades de objetos diferentes. Assim como a gente viu no array anterior, eu peguei dois arrays e transformei em um, a gente pode também mesclar dois objetos diferentes. Eu vou mesclar esses dois. E aí você tem aqui embaixo um novo atributo, que é a pessoa que você tinha antes e com os atributos do endereço que você colocou anteriormente. Então te permite mesclar objetos, atualizar objetos da maneira que for mais conveniente para você. Então a gente viu que eu posso fazer uma cópia nova, adicionar atributos, ou eu posso simplesmente mesclar diferentes objetos. Dentro também do reticências, usando esse sinal, a gente tem um operador chamado REST. Ele é muito usado em funções, também você pode usar em arrays. Vamos supor que você tem uma função de somar aqui que vai fazer um reduce, que a gente viu no nosso vídeo anterior, e ele vai receber números. Quando você usa o spread, ele vai entender números como um array, e aí ele vai atribuir a propriedade de array para esses números. Eu não vou passar um array aqui dentro, tá ok? Eu vou passar números. Isso me permite passar quantos números eu quiser aqui dentro. Não tem um limite de argumentos que eu posso passar nessa função, porque ela está esperando um rest de números, então praticamente é um array. Então eu poderia passar 3, 4, 1 milhão de números aqui. Usando esse operador aqui, quando o número de argumentos é desconhecido, você espera que seja o mesmo tipo de argumento, você pode usar um rest e a sua função fica mais aberta, mais ampla para executar esses números. Vamos ver agora
quando usar o REST para arrays, então temos esse array de números aqui. E eu quero acessar apenas o primeiro e segundo elemento, por exemplo. Então, eu posso usar o operador REST aqui para isso. Acontece, eu posso colocar primeiro, segundo e o operador REST. Vamos ver como que vai aparecer isso aqui. O que vai acontecer? O primeiro valor vai ser passado para essa constante que eu criei primeiro, o segundo para esse, e o restante, através do operador de REST, vai vir para cá em forma de array. Você tem o primeiro valor, o segundo e o restante. Também muito útil se você não sabe exatamente o que tem na array, mas você sabe que a primeira e a segunda, ou a terceira, que N posições você sabe exatamente o que você está esperando, e o restante você não sabe, então você pode usar um operador como esse. Isso aqui ainda continua iterável, ele vai continuar sendo reconhecido como um array de números, tá bom? Então, esse é o operador REST e spread, muito usado aí para o spread para copiar, fazer novas cópias, e o REST é bem interessante que ele concatena vários argumentos em um só, em forma de array. Espero que esse vídeo seja útil e até a próxima.